Muito bem, meus caros, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 7 livros que fizeram a maior diferença na minha vida de estudos e me transformaram com certeza num estudante melhor. E para um estudante aproveitar da melhor forma uma sessão de estudos, você precisa desenvolver 3 coisas. Primeiro, você precisa de método. Segundo, você precisa de organização e disciplina. Terceiro, você precisa criar uma certa paixão e motivação pelo estudo. Porque a disciplina sozinha não vai sustentar a coisa se não houver uma motivação profunda por aquilo. Com essas 3 coisas, você cria um solo muito bem fertilizado. E eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai sair daqui pelo menos com uma luz do caminho que você deve seguir para começar a estudar de verdade. Então, sem enrolações, bora lá. O primeiro livro que você com certeza deve considerar, e eu acho que ele é muito mais do que uma introdução, e aqui eu vou ser rigoroso, eu acho que vocês devem ler esse livro como o primeiro mesmo, sabe? Uma porta de entrada para a vida de estudos. É um livro que mudou facilmente a minha trajetória e fez o que nenhum outro livro poderia fazer. Ele simplesmente me fez criar uma paixão verdadeira pelos estudos, pela leitura, e eu acho que minha maior influência hoje, com certeza, se dá a esse livro. Tanto moldou minha visão sobre o próprio assunto que ele trata, como muito mais do que isso me incentivou a ser alguém melhor por meio dos estudos. Então, esse livro é o A Vida Intelectual. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí com certeza já conhecem o livro. É um livro muito famoso nesse meio da internet de estudos, etc. Mas eu não podia deixar de mencioná-lo aqui. Então, é o primeiro livro que você deve ler, A Vida Intelectual. Não é apenas, como o próprio nome diz, para intelectuais, de certa forma. Ele trata da intelectualidade como esse estilo de vida do pensar, entendem? Vida intelectual é muito mais do que você dominar todas as áreas de estudo e ser um verdadeiro polímata, não. Vida intelectual é você conservar uma vida de estudo ativa e real, verdadeira, sabe? Então, uma vida intelectual, muito mais do que isso, é um verdadeiro manual. Você vai aprender coisas desde a preparação para o seu estudo, como, de certa forma, algumas reflexões sobre o que você deve ser como estudante, quais virtudes conservar, as coisas que você deve prezar como um bom estudante. Então, a vida intelectual é essa introdução mesmo, sabe? É aquela coisa que te pega assim pela mão e te traz até o caminho do mar. É aquele livro que vai te conduzir facilmente pelo comecinho das águas ali na praia, que com mais um pouco de experiência, talvez, você vai perceber que sem ele você não teria chegado no meio do mar. Então, fica a minha recomendação. Vida Intelectual é o livro perfeito para você que quer começar a estudar e não sabe por onde começar. O segundo livro, e eu não tenho ele em mãos aqui, mas eu vou deixar na tela para vocês, é esse daí, A Educação da Vontade. Eu já falei muito desse livro lá no meu Instagram, provavelmente muitos dos meus seguidores aí já conhecem. É um livro que vai te mostrar como dominar essa potência sentimental que é a vontade. Para qualquer estudante sério, um método de como você dominar as suas paixões e desenvolver um verdadeiro controle pela vontade é de fundamental importância, porque uma pessoa que tem um coração corroído pelos vícios, presa e serva da sua vontade, é uma pessoa que, infelizmente, nunca conseguirá manter uma vida de estudo séria. Vida de estudo séria exige dedicação, exige constância. E uma pessoa que, toda vez, ao primeiro assalto da vontade, ela sucumbe, cede, é uma pessoa que, infelizmente, não vai conseguir produzir nada de frutífero por meio dos estudos. Então, esse livro vai te ensinar, basicamente, como você vai fazer para ordenar a sua vontade. Simplesmente, ele não é somente um manual prático, mas a primeira parte do livro é uma parte mais teórica, onde o autor, o Júlio Spaiol, vai te demonstrar, de forma bem simples, o que se conhece na psicologia sobre a vontade até aquela época. Então, eu acho que é uma boa introdução para você conseguir compreender do que se trata a vontade, como ela funciona como uma potência sentimental e como as ideias, as situações, o ambiente, tudo isso influencia para o domínio da sua vontade. A segunda parte é uma parte mais prática, que ele dá conselhos mais diretos para quem é estudante. Então, se você não quiser ter essa carga teórica, eu sugiro que você vá direto para a parte prática, mas a minha recomendação é que você leia o livro de cabo a rabo completamente, assim como os outros 6 que eu indiquei aqui. Muito provavelmente você deve lê-los do começo ao fim, sem fazer qualquer outro tipo de leitura esparsa ou dinâmica. Leia com atenção do começo ao fim. Falando agora de algo que é super importante para qualquer estudante, é a leitura. Sem a leitura você não vai chegar muito longe, eu tenho certeza. porque o verdadeiro conhecimento está contido nos livros. E,
Então você, como estudante, precisa aprender e dominar a arte de ler. Não é só você chegar e ficar pesquisando videoaulas por aí. Por mais que eu seja a favor de você ter um professor e o professor encurtar esse caminho para você, o meio da leitura, ir direto na fonte, é uma das coisas mais importantes para quem quer levar a vida de estudos a sério. Porque eu não conheço uma pessoa que tenha atingido sucesso por meio dos estudos que não tenha lido, entende? E você precisa aprender os tipos de leitura, como você vai fazer para ler um livro de forma a possuí-lo, a fazer com que ele seja seu, pertença a você. E é isso que esse livro aqui faz, o Como Ler Livros. Ele te ajuda com todas essas coisas. A minha edição, você pode até ver, está completamente fichada, porque foi um dos livros mais importantes para mim. E eu acho que eu li ele umas 2 vezes já. E é por isso que o livro está completamente fechado. Eu praticamente tomei posse dele mesmo. Você tem coisas desde como você faz para ler livros de literatura, livros de não ficção, até simplesmente ele te mostrando quais são os níveis de leitura, o que você deve fazer para ler trecho X ou Y, como você faz para marcar as coisas importantes. Ele te apresenta as técnicas que você deve dominar para poder marcar as coisas nos seus livros e criar, de certa forma, um resumo dentro do próprio livro que vai facilitar a sua busca. Eu acho que esse é um dos livros mais importantes. Eu diria que, se eu fosse colocar em formato de ranking aqui de prioridades, eu diria que ele é o segundo atrás do Vida Intelectual. E você tem um caminho bem definido a partir do Como Ler Livros. Agora, a segunda coisa que todo estudante precisa é a organização, a disciplina, o planejamento. É o que, sem isso, você não consegue ter noção do que fazer. E isso facilita demais a procrastinação. Você precisa saber o que fazer naquele momento, naquele horário, e toda vez que você for começar a estudar, você precisa ter essa noção clara na sua mente, porque assim você vai facilitar muito mais a sua execução. Então, esse livro é para você treinar algo muito importante para todas essas coisas, que é o hábito. Para isso, eu acho que o melhor livro para começar é o Hábitos Atômicos, outro que eu já falo há muito tempo lá no meu Instagram, muitos de vocês já devem conhecer também, mas é um livro que mudou a minha visão sobre hábito e eu acho que pode mudar a sua também. Ele me ensinou como hábitos fazem uma grande diferença nas nossas vidas, nos momentos mais simples, nas coisas mais corriqueiras. Você ter um hábito bem formado e bons hábitos, diga-se de passagem, como isso faz toda a diferença no dia a dia, nas execuções, em tudo que você for fazer. O hábito é soberano. Então, o Hábitos Atômicos vai te ensinar essas coisas por meio de 4 leis que o autor descreve. Essas leis são fundamentais para que você compreenda como o hábito é formado, como você faz para eliminar maus hábitos da sua vida. Então, esse livro aqui simplesmente é fantástico para isso. Eu tenho certeza que, se você lê-lo e aplicar, colocar em prática tudo que o autor falou, você vai conseguir perceber os frutos na tua vida com um tempo assim até consideravelmente rápido. Eu posso dar aqui um depoimento do que eu andei aplicando sobre isso. Eu tinha perdido o hábito de forrar minha cama todos os dias, por exemplo. É um hábito bem besta, mas eu considero um bom hábito. E simplesmente aplicando os métodos do livro, em poucos dias eu já estava forrando minha cama todos os dias sem dificuldade, como a primeira coisa que eu faço no dia. E agora eu tô, acho que há mais de 3 semanas, forrando minha cama todos os dias como a primeira coisa que eu faço no dia. É um sinal de que o método funciona e você pode confiar. Falando de organização ainda, uma das coisas mais importantes é você dominar como você faz para organizar tudo dentro de um único sistema, para que nada se perca, você consiga executar todas as coisas dentro da sua determinada ordem. E para isso, uma das coisas que mais me ajudou foi o livro do Bullet Journal. Esse método aqui é o método que eu uso, que eu sigo, que muito provavelmente quem me segue também já sabe que eu uso esse método. Cara, simplesmente ele mudou a forma como eu me organizo. Eu usei ele na época do meu vestibular e eu conseguia conciliar o meu terceiro do ensino médio com o vestibular de medicina, que, como todo mundo sabe, exige muito do estudante, exige muito do aluno, e eu precisava coordenar todas essas coisas para que eu conseguisse, ao mesmo tempo, ter uma vida sadia, sabe? Para que eu não ficasse doente, simplesmente perdesse meu tempo fazendo o que eu não precisava fazer. E o Bullet Journal ajuda você nisso. Eu recomendo muito que, ao ler o livro, você comece junto a escrever o Bullet Journal. Dê uma chance pro método e simplesmente faça por pelo menos uns 2 meses. Eu tenho certeza que, se for para você, você vai perceber os resultados claros, escancarados na sua cara nesses 2 meses.
Então, esse é um método de organização que eu recomendo para vocês, e eu acho que é um dos livros mais importantes também na minha formação e que me ajudaram completamente a dominar essa arte de se organizar e de não perder nada. O próximo livro é esse aqui. O nome é bem autoexplicativo, é Como Viver com 24 Horas por Dia. É um livro curtinho, eu consegui ler ele na primeira vez em uma noite. Eu acho que eu comecei, eram umas 7 da noite e terminei de ler, era 9, mais ou menos. E ele tem umas 80 páginas aí, mas a diagramação dele é muito grande, assim, então você vai ver que dá para ler ele bem rápido. Mas do que se trata o livro? O livro se trata basicamente do autor destrinchando o dia de uma pessoa comum, que tem seu trabalho, sua vida, sua família, e fazendo o saldo das horas que você perde com coisas inúteis, que você poderia substituir por coisas mais nobres, elevadas, e que vão formar a sua inteligência, a sua personalidade. Eu acho que o autor é bem sincero quando ele fala dessas coisas, e ele consegue muito bem te apresentar muitos argumentos sólidos de que você... Meu microfone caiu. De que você consegue sim viver com 24 horas por dia. Por mais que a gente sempre ache que o tempo nunca é suficiente, o autor prova para você com A mais B que todo mundo tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas que são debitadas todos os dias no fim e creditadas mais 24 horas ao começo de cada dia. Então, para você que não sabe o que fazer com as 24 horas do dia, eu acho uma boa recomendação esse livro. Bom, a última coisa que eu quero tratar aqui é uma das coisas agora mais importantes, como eu falei no começo, é sobre a motivação, de certa forma a paixão que você tem que criar pela sua vida de estudos. Porque sem isso eu falei que você não vai muito longe, né? E agora muita gente na internet entra nessa discussão entre disciplina versus motivação, mas na minha opinião eu acho que as duas precisam caminhar de mãos dadas. A motivação, como o próprio nome diz, é simplesmente o propósito que faz você agir, que faz você executar tal coisa. Então você precisa sim de uma motivação clara para sustentar uma ação. Sem uma motivação clara, você não vai sustentar o hábito de estudar, por exemplo, todos os dias, 2, 3 horas por dia. Você precisa de uma motivação clara, um caminho onde você vai percorrer, onde você quer chegar, entende? E para mim, uma das coisas mais importantes na minha vida de estudos é a literatura. Cada vez mais eu tenho percebido que quando negligencio a minha motivação, eu perco, de certa forma, o foco. Por mais que eu tenha disciplina, eu não internalizo profundamente as coisas que eu estudo. Aquilo parece que não se torna parte de mim. Se torna apenas informações que eu adquiro, mas que ficam muito esparsas, vagas na minha memória. Elas não se tornam parte de quem eu sou. E para isso, o livro que transformou a minha visão, pelo menos da minha maior paixão, foi esse daqui. Imaginação Educada, do Northrop Frye. Não é um livro que eu diria para você ler como introdução à literatura, mas é um livro que pelo menos me despertou um certo interesse maior, uma certa paixão maior pelo assunto. E o livro não é um livro escrito propriamente dito, ele é um compilado de transcrições de palestras que o Northrop Frye deu sobre o assunto, mas são muito valiosas e eu não recomendo ele aqui para todo mundo, mais para quem quer começar mesmo na literatura, mas ele é uma forma de eu poder expressar para você que você precisa encontrar esse seu livro de motivação, esse seu livro de paixão, aquele livro que vai te mostrar o que você quer com o estudo, onde você quer chegar com aquilo. Para muitas pessoas pode ser, sei lá, o Fundamentos da Matemática Elementar do Gelson Iese, um livro de matemática, um livro de física, um livro de química, enfim. O meu foi esse, um livro de literatura que nem pode ser considerado, de certa forma, um livro propriamente escrito, é mais uma transcrição, como eu disse, mas o recado é esse mesmo, que você busque a motivação certa para sustentar a tua caminhada. Então, meus caros, é isso. Esses são os 7 livros que todo estudante precisa para começar uma vida de estudos. Me perdoem qualquer erro aqui, qualquer coisa que eu tenha dito que foge do assunto, mas na minha visão esses são os 7 livros essenciais, fundamentais, e eu espero poder ter ajudado vocês. Vejo vocês numa próxima. Até mais, tamo junto.